Alia, começa falando do teu nome, quando você nasceu. Meu nome é Alia Ismail Mohamed, sou descendente de palestinos, tanto a minha mãe como o meu pai são palestinos. Tenho 62 anos, sou aposentada agora. Alia, o que é assim para você representa essa palestinidade, essa condição de ser palestino? Olha, é triste, sabia? Dessa pergunta já lembra tanta coisa ruim, muita tristeza. Mas ser palestino hoje em dia, eu acho que é mostrar que as pessoas vieram para enfrentar toda essa discriminação que o povo palestino está sofrendo pelos judeus sionistas. É uma luta para eles, cada dia é um dia de vitória, porque a vida deles não é fácil mesmo. Eles estão passando fome, sede, a saúde não tem nada, perderam suas casas. É como se fossem pessoas abandonadas e que o mundo está esquecendo. É isso que é ser palestino para mim, hoje. Mas de memória, assim, olha, o que teus pais trouxeram de memórias, assim? Eles são de qual cidade lá? Meus pais são de Deriacim, tanto a minha mãe como o meu pai. As conversas que eles têm, que eles falavam, meus pais já faleceram, é que em 48 os judeus chegaram matando, atirando, sabe, não dando chance para muitas pessoas. Eles sobreviveram, a minha mãe sobreviveu porque ela fugiu e conseguiu sair dali. A minha tia já conta que quando vieram avisar para ela que os judeus estavam chegando, eles não conseguiram sair. Então estava a madrasta dela, ela que tinha 14 anos, e os irmãos menores. Aí quando os judeus entraram, eles tentaram pegar o irmão mais velho dela, que era menor que ela, devia ter uns 12 anos. E aí eles imploraram para não tirar eles de perto deles, não levar ele. Aí os judeus mandaram eles ir para trás da casa, e ali eles continuavam, passava pessoa, eles atiravam, eles andavam entre as pessoas mortas, criança, velho, homem, mulher. E ela foi uma das pessoas que teve que carregar os judeus feridos, que tinham se machucado nessa empreitada, numa maca até o local que tinha mais palestinos reunidos. Ela, nessa época, ela disse que levou 7 dias para encontrar o irmão dela, que é o meu pai, e o meu avô, que eles achavam até que eles tinham sido mortos. A minha mãe também conta a mesma coisa, que não vivia perto da casa dela, da minha tia, mas fala a mesma coisa, que os judeus chegaram matando, sem discriminação, só atirando. E quem conseguiu fugir, fugiu, quem não conseguiu, aí eles acabaram e levavam todas as joias, todas as coisas de valores. Tanto a minha mãe como a minha tia falam a mesma coisa. Roubaram, porque os palestinos podiam ter uma joia de ouro, coisa parecida. Tudo que era de valor, eles roubaram deles. Deir é o massacre mais simbólico da Nakba, né? Acho que foi a primeira vila que os judeus entraram. E entraram já para dominar o lugar, para mostrar para que eles vieram, eu acho, para assustar mesmo, para aterrorizar os palestinos, porque eles ficaram com essa terra, né, que não era deles, que agora eles consideram deles, mas nunca foi. Tanto é que nem tinha tantos judeus na cidade, e os que tinham, eles conviviam bem, não tinha problema, né? Foi a partir dessa guerra que as coisas mudaram bastante. Então, tua família é vítima dessa limpeza étnica de 1948? Com certeza. E para onde que eles foram? Eles se refugiaram aonde? O meu pai, tanto é que eles nem tinham mais documentos como palestinos, né?
Aí, como meu pai perdeu tudo, meu avô perdeu tudo, e ele, para refazer a vida dele, ele veio para o Brasil, mas com dados no passaporte de jordaniano, porque nem como palestino ele não veio, porque não tinha mais, era como se eles não existissem, né? Aí a Jordânia acolheu eles e o meu pai veio para cá para o Brasil, ficou 6 anos quase, refez a vida dele, né? Que ele começou como mascate, vendia roupas de porta em porta. Aí depois de 6 anos ele trouxe a minha mãe e o meu irmão que nasceu lá, que bem dizer ele quase nem conheceu. E a mesma coisa com a minha tia. Meu tio veio na frente, depois ela veio e ficaram morando aqui no Brasil. A minha família, meus pais, né? Eu tenho 4 irmãos, o mais velho nasceu lá e ele veio com a minha mãe. Mas a minha tia tinha 2 filhos, mas o meu tio disse que era melhor deixar eles com os avós maternos, que para eles continuarem na Palestina, porque tanto meu pai como a minha mãe e a minha tia, a gente cresceu, principalmente na infância, que a gente ia voltar para a Palestina. O sonho deles era voltar e não continuar morando aqui. Mas o tempo foi passando e depois teve a guerra também em 67, que os judeus tomaram mais terras ainda dos palestinos. Aí eu acho que o sonho foi cada vez ficando mais difícil para eles. E a gente também foi crescendo, estudando. Aí eu fico muito triste pelo meu pai, porque o maior sonho dele era voltar, porque ele tinha muitos irmãos. Até os irmãos dele, que eram por parte de pai, aqui no Brasil ele sempre mandava uma ajuda para mim, para a madrasta dele, né? Para eles conseguirem se manter, porque a madrasta ficou sem nada, né? O meu avô, com o passar do tempo, morreu, mas mesmo na guerra de 48 eles perderam tudo. Então ficou muito difícil a vida para eles. Por isso que o meu pai veio para cá, para conseguir melhorar a vida deles e a dele também, né? Que ano mais ou menos ele chegou aqui? Ai, meu Deus, que ano que ele chegou? Eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ter sido uns 2 anos depois. Não tenho certeza da... E onde será que ele ficou lá? Porque Deir Yassin foi tomada por Israel. Foi. Olha, eu não sei dizer direito, porque eles falam os nomes das cidades, mas eu não memorizo, eu não sei direito. Mas é na Cisjordânia? Mas eu acho, os meus avós, eles moravam, bem dizer, num bairro ou numa cidade próxima de Jerusalém. Então era ali, era como se fosse 10 minutos, eles já estavam em Jerusalém. Agora eu não sei o nome da cidade. Tanto é que as minhas tias ainda moram na mesma casa dos meus avós maternos. Provavelmente do lado da Cisjordânia. É, na Cisjordânia. Deir Yassin também é um bairro de Jerusalém, só que é do lado onde ficou Israel. Foi, isso. Mas a minha família agora, os que moram lá, moram na Cisjordânia. Então, será que eles vão chegar a ficar em campo de refugiado, de palestinos? Foram expulsos? Não sei mesmo. Que o lado materno não sofreu tanto como o Deir Yassin. Então, eu acho que eles foram empurrando, né? Uhum. Os que fugiram. E você consegue estabelecer relações da situação palestina com aspectos da realidade brasileira? Olha, se for associar com a escravidão dos negros, quando vieram para trabalhar aqui no Brasil, que foram, bem dizer, expulsos, né, foram escravizados, e os índios que perderam a terra deles para nós, né? Porque na realidade todos nós estamos ocupando a terra dos índios. E eles perderam a terra da mesma forma que os palestinos, de uma certa maneira, né? Com luta.
não perderam, porque quiseram dar ou deixaram, né, nós pegar as terras. Tanto é que até hoje ainda existe esse problema, né? É uma dor, porque os índios também estão morrendo, né, para conquistar o que eles querem. Só que a dor da gente parece sempre que é maior, né? Parece que a dor dos palestinos é uma dor muito profunda, mais do que a dos índios estão passando. Mas não é, na realidade não era para pensar assim. Mas o que os palestinos estão passando hoje, eu acho que nem os judeus não passaram isso no Holocausto. Porque eles reuniram os judeus em algum lugar e não deixaram, bem dizer, eles passando fome até... Eu sei que os judeus sofreram também, e mais por esse motivo de eles terem sofrido, eles tinham que ter mais consciência do que eles estão fazendo com os palestinos. Eles estão fazendo pior do que os alemães fizeram, né, com eles. Muito pior. E olha, uma coisa que nem o pessoal fala, mas é verdade, na época do Holocausto, não tinha essa mídia, né, para mostrar para o mundo o que eles estavam passando. E a gente está vendo, né, o que está acontecendo com os palestinos. E o que dá mais dor é que os governos não estão fazendo nada pelo povo palestino. Tem países que lutam pela nossa causa, mas eles não têm o poder que têm os governantes. Na realidade, os governantes que têm poder são poucos, né? São 5 que definem a vida de todo mundo, se tu pensa bem. Porque quando não é os Estados Unidos que vetam alguma coisa, é o outro país. Só que nessa luta dos palestinos é só os Estados Unidos que estão vetando tudo que pode nos favorecer. Você está falando de sofrimento, de holocausto, olha, então você está falando também de um outro processo de racismo. Você falou de indígenas, falou de negros. Nessas conversas com teus familiares, o que você tem de memória de discriminação racial? Além, claro, do roubo da terra e da expulsão e da morte, isso genocídio é um crime racial, mas questões de cotidiano, assim, envolvendo racismo, você tem memórias que te chegaram? Tenho memórias mais dos meus sobrinhos que foram para a Palestina, adolescentes, e na alfândega os judeus, assim, fizeram de tudo para eles sentirem medo e nunca mais quererem voltar, porque eles queriam que eles falassem na língua deles ou falassem inglês, mas eles não sabiam falar, eram adolescentes na época, quando eles foram a primeira vez. E a minha sobrinha, que agora tem 28 anos, ela disse que ela nem pensava na época em voltar mais, de tanto pavor que eles passaram. E isso que eles estão na parte palestina, só que quem domina é os judeus. Não adianta dizer que é da Palestina, mas a Palestina não tem autonomia. Em qualquer lugar tem que ter permissão dos judeus. E lá na cidade mesmo, na Cisjordânia, eles estão por toda a volta armados. Então, tu não pode dizer que aquela cidade, aquele terreno é teu, porque tu não tem domínio pleno, né? Era assim, é uma coisa assustadora. Eu não passei por isso, mas eu imagino pelo que eles falaram. E a minha prima constantemente, ela vai, uns 2 anos, ela volta para Palestina. Só que para eles a alfândega é um terror. Eles ficam apavorados, assim, que os judeus incomodam mesmo, fazem várias perguntas para ver se eles vão se contradizer. Até uma vez o meu primo foi com a minha tia e os judeus não deixaram ele entrar. Não sei se pela idade, não deixaram. Aí a minha tia disse assim, bom, já que vocês não vão deixar meu filho entrar, então eu também vou ter que voltar. Quer dizer, nem sendo ela uma senhora de idade velha, porque o meu primo foi para acompanhar,
mesmo assim os judeus não permitiram a entrada dele. Então parece que a gente... eu não sei como é que eu vou te dizer. É tão ruim tu chegar num lugar e ser barrado. É como se tu não tivesse valor, né? Isso é tão ruim, tão ruim. Tanto é que por causa disso eu nunca quis ir para a Palestina. Mas sabe que agora, com isso que está acontecendo, eu até falei para minha filha, que a minha filha é filha única, né? Eu digo assim, se der para mim ir e ajudar com as crianças, porque tem muitas crianças que ficaram abandonadas, eu vou ir e vou passar um tempo lá para ajudar. E por um milagre ela disse, poxa mãe, que legal, né? E ela sempre, quando eu vou para algum lugar distante, ela diz, mãe, não demore, volta, não fica muito tempo. E nessa parte ela até foi bem solidária, assim, sabe? Ela sabe o que eles estão passando.